O Via Justiça de hoje é sobre o abandono afetivo no ordenamento jurídico brasileiro. Há o abandono afetivo de filhos e o abandono inverso, quando os filhos deixam de cuidar dos pais idosos. Nossas convidadas, a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Contagem, e a psicóloga e psicoterapeuta familiar sistêmica, Fernanda Seabra. Doutora Daniela, como foi o surgimento do afeto como valor jurídico? Quais as decorrências legais desta valoração? Pois bem, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para tratar de um tema um tanto quanto tormentoso, no caso aí o abandono. Quando se fala no abandono, é indispensável a gente diferenciar o abandono, no caso aí quando se fala do abandono seria o quê? O abandono afetivo, o afeto. Então a gente tem que diferenciar o que seria o amor, do afeto. O amor, no caso, é uma possibilidade. Ninguém vai ser obrigado a amar o outro, Mas, com relação ao afeto, o afeto hoje é entendido como um dever, E como é que surgiu isso, de ser um dever, Todas as relações, existentes implicam em direitos e deveres. Anteriormente, no Código de 16, as relações familiares, elas eram eminentemente patrimoniais, Então, o afeto era como se fosse assim, na verdade, havia uma presunção daquela existência do afeto. Ocorre que, com a evolução das famílias, eu falo das famílias porque nós temos diversos tipos aí de família, já com a Constituição de 88 e, por sua vez, o Código Civil de 2002, o afeto ele passa a ser protagonista nas relações familiares. É o que a gente fala, o princípio da afetividade, E a partir disso se considera o afeto como elemento indispensável nas relações familiares. Doutora Fernanda, quais são os aspectos psicológicos que envolvem o abandono afetivo? Quais são os danos causados pelo abandono afetivo? O que a gente percebe com crianças, adolescentes que nós atendemos é que essas crianças e adolescentes podem apresentar problemas escolares, baixa autoestima, dificuldades nas relações interpessoais. As crianças elas podem desenvolver sintomas físicos e emocionais. Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha assim para os adolescentes, uma raiva, uma recusa, às vezes uma dificuldade relacional também com os pais, principalmente com o genitor que a criança ou adolescente se sente preterido, abandonado. O abandono afetivo está sujeito à indenização, mas de quanto que é essa indenização, doutora Daniela? Quais os critérios para defini-la? Pois bem, a questão dessa indenização, como eu gostaria de explicar o seguinte, não existe na legislação especificamente dizendo qual que seria um valor. Então, quando se fala em indenização, nós aplicamos o Código Civil. Agora, parâmetros, como se trata de uma indenização, digamos aí, de caráter, indenização por dano moral, depende de cada situação, que tem que ser analisada caso a caso. Então, a gente não tem um parâmetro, X, aconteceu isso, X valor, não tem. Então, a gente tem que analisar cada caso especificamente. Doutora Fernanda, se a pessoa não tem um afeto para com os pais idosos, o que fazer? O pai é obrigado a gostar dos filhos e se ele não gosta, por que é necessária a responsabilização? Essa pergunta é muito interessante porque, como a doutora disse, a responsabilidade afetiva ela é primordial. Vou falar dos pais para com os filhos, Eu, como mãe, eu posso ter dificuldade na amorosidade, no amor, ter dificuldade nessa relação, mas eu tenho compromisso e a missão afetiva de cuidar, de zelar por uma criança, por um filho, seja o pai, seja a mãe. Então, todo vínculo ele é feito a partir de uma construção. Então, se um pai abandona uma criança, se essa criança se sente abandonada, ela, por sua vez, ela pode ficar mais arredia e não querer relacionar com esse pai futuramente. E ter dificuldade de receber afeto de outras pessoas em outros tipos de relações na vida futura. E
muitas vezes, se não houve a construção dessa relação por parte dos pais com as crianças, das crianças com seus pais, como que um filho vai conseguir cuidar desses pais idosos? Que é essa a sua pergunta, né? Como que os filhos, num momento da fase adulta e idosa dos pais, ali na idosa dos pais, como que ele vai amar, como que ele vai cuidar de alguém, por exemplo, que não desenvolveu com ele essa afetividade, esse vínculo. A gente até vê algumas pessoas conseguirem fazer isso porque elas vão se trabalhando ao longo do tempo, né? Elas também vão agir por um conceito de afetivo, mas não necessariamente amando esses pais. Talvez por um conceito de honra. Eu honro meu pai e a minha mãe e por isso eu cuido deles. Doutora Daniela, como dimensionar o valor das indenizações por abandono afetivo? Seria algo pedagógico, é isso? Veja bem, no caso, normalmente, os casos que eu já peguei, eu julguei até mesmo improcedente os pedidos, mas no caso eu penso assim, que não seria, de repente, será que seria um valor, né, falo em espécie, para se reparar ou minimizar aquela dor em decorrência da ausência desse afeto? Então, na verdade, eu acho que seria interessante, né, como eu já vi alguns julgados, no sentido de determinar que, por exemplo, o genitor arque com o pagamento de um tratamento psicológico. Eu acho que seria muito mais educativo do que se fixar um determinado valor em espécie. Porque é muito difícil, como que a gente vai mensurar o afeto? Então, assim, quando se fala em indenização, seria para quê? Vai substituir o afeto? Claro que não. Na verdade, seria para minimizar aquela ausência do afeto. E como seria isso? Acho que, de repente, seria interessante o pai arcar, no caso, com um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Dar o suporte, né, psicológico, uma vez que houve um dano. Doutora Fernanda, a senhora é psicoterapeuta, né, familiar sistêmica, mexe com constelações, né? Também. As constelações familiares. Sim. Tem como a senhora contar alguns exemplos relativos ao abandono afetivo que a senhora vivenciou no dia a dia da sua profissão? Os casos, sem citar nomes, lógico, é claro. Sim, sim. O que acontece é assim, né, situações em que a família se dissolve, né? Então, vou pegar uma família, né, tradicional, né? Pai, mãe, filhos, e houve a dissolução da relação do casal, e ali o casal sente raiva um do outro, pela dissolução ou por algum motivo que, né, tenha colaborado para esse término. E aí, a partir dessa dissolução, os pais não conseguem resolver entre eles a raiva, a mágoa, toda a amargura, todo o sentimento de ver aquele sonho, aquela família se desconstruindo. Porque a gente fala que a família se dissolve, né, no casal, mas a família continua. O casal, na verdade, não vai ficar junto, mas a família se mantém. E, às vezes, um dos genitores, por mágoa, por dor, pode se aliar a um dos filhos e esse filho se sente compadecido com esse genitor e fica contra a outra parte. Então, a gente vê muitas vezes assim, vou pegar uma hipótese aqui, casos que acontecem. Uma mãe que está muito doída com o término da relação, que se liga a um dos filhos, fala às vezes sobre o pai, fala alguma coisa que, né, desqualifica o pai. Essa criança sente-se ali aliada da mãe e tem dificuldade de chegar até o pai e de sentir a afetividade pelo pai, porque se ela fizer isso é como se ela estivesse traindo a mãe. Aí, se me permite, né, esse caso que você está relatando é muito comum. A gente observa todo dia, né, nas várias famílias. E no caso aí seria uma alienação parental, que a gente observa a todo momento. Então, é muito delicado se falar aí, até mesmo abandono afetivo, porque as relações familiares, elas são muito complexas. Sim. Então, a partir do momento que a mãe, ela age dessa forma, até mesmo inconscientemente. Sim, sim. Às vezes não é nem falado, né? Exatamente. Às vezes a postura. Isso. Praticando, né, essa alienação parental, como é que nós podemos dizer que o outro, né, isso, estaria, na verdade, praticando abandono afetivo? Então, por isso, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. E a outra parte, como ela vai se colocar, como ela se coloca, porque ela está de fora. E aí essa criança, ela se vê numa situação onde eu posso gostar do meu pai, eu gosto da minha mãe ou gosto do meu pai? Eu vou servir a quem? E essa criança pode sentir, por exemplo, com o afastamento do pai, que ela está sendo abandonada, que ela não está sendo vista.
E muitas vezes, ainda que a mãe coloque essa criança como aliada, muitas vezes essa mãe também não é afetiva com a criança. Ela está ali, a criança, ela vive uma relação com a criança de aliada e parceira, mas não dá o suporte também que a criança precisa. Verdade, que a gente como se ela ficasse órfã de pai e mãe. Na verdade, muitas vezes os menores, né, eles viram moeda de troca. Isso. E aí que vem os problemas. Sim, exatamente. Até mesmo inconscientemente eles estão, por exemplo, discutindo a questão de uma partilha. Eles já até resolveram os outros pontos lá no divórcio, né, em relação à pensão, Sim. mas ficou pendente a partilha dos bens. Aí eles começam a brigar e discutir, até mesmo disputando a guarda daquele menor. Sim. E o que está por trás disso tudo? A questão patrimonial também. Sim. Então, Sim. a gente tem que analisar cada caso e é muito sério, né? Eu até pergunto para a senhora, como juíza, as dificuldades do juiz decidir em relação ao abandono afetivo. Pois é, exatamente. Quais são essas dificuldades? Porque como que se vai demonstrar aquele dano? Porque para que haja uma responsabilização, é necessário que haja uma negligência, uma omissão, um nexo de causalidade e que se demonstre aquele dano. Agora, como se provar esse dano? Então, assim, seria através de uma perícia, que a gente, né, se vale de uma equipe multidisciplinar, no caso nós temos psicólogos, assistentes sociais, que nos auxiliam, para que a gente possa, né, enxergar, tentar ver além do processo. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Então aí a dificuldade de se demonstrar e estar responsabilizando aquele genitor, né, em decorrência desse abandono afetivo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça hoje sobre o abandono afetivo no ordenamento jurídico brasileiro. Participam do programa a juíza Daniela Nassif de Souza, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Contagem, e a psicóloga e psicoterapeuta familiar sistêmica Fernanda Seabra. Doutora Fernanda, o que dizer sobre o abandono afetivo e o princípio da estabilidade familiar? Como definir o abandono em termos de violência? O abandono é uma violência emocional para a criança e para o adolescente, né? Agora há pouco falávamos sobre um exemplo, né, de uma família que se dissolve. Temos também exemplos onde a família se dissolve e a partir da dissolução do casamento, uma parte acha que também se separou dos filhos e que não quer viver esse compromisso da afetividade, do cuidado e do dia a dia com a criança. A doutora deve, né, no dia a dia acompanhar isso, né? Casais que se separam e na separação, ainda que tenha uma guarda compartilhada, a figura, por exemplo, do pai, ela não é presente, né? E ali a mãe acaba tomando frente de todo o movimento da casa, da criança, da criação, da afetividade, do cuidado, e esse pai pouco aparece. Por uma dificuldade, seja pelo término da relação, por achar agora que ele tem um outro tipo de vida, por até mesmo lidar com o luto da perda, né, de uma relação, de uma estabilidade. Sim, com a família. É uma violação moral. Sim. Né? Sim. Em relação a essa questão do abandono afetivo. Agora, o que eu acho interessante é essa questão que mexe muito com a estabilidade da família, né? Porque hoje a família, ela conforme eu disse no início, as relações familiares são complexas e ligados, os laços hoje são, eu poderia dizer, estritamente a gente considera não mais só o biológico, mas principalmente o afetivo. Então, quando uma família, né, a gente fala aí, se desfaz, né, mexe com toda a estrutura e com certeza desestabiliza, há um desequilíbrio. Né? Acho que a doutora pode falar melhor. A sistêmica parte de um princípio de que se há no sistema um movimento em que um membro foi acionado ou que um fator aconteceu no sistema familiar, ele reverbera por todo o sistema. Então ele vai se desorganizar por um tempo até que ele busque uma nova solução para funcionar.
Então, às vezes, vem um avô e uma avó, vem uma pessoa, né, uma ajudante, uma funcionária para colaborar no cuidado com as crianças, às vezes pessoas substituindo essa afetividade e esse cuidado, né? Então, até que o sistema se recomponha, até que ele se reorganize, leva-se um tempo. Porque é natural, é como se ele precisasse de um tempo para encontrar um modo de operar novamente na estabilidade. Doutora Daniela, eu gostaria de voltar na questão da indenização, da responsabilização, das dificuldades do juiz para perceber, né, a relação de causa e efeito, a prova do dano. Pode acontecer de pessoas irem atrás de uma indenização apenas por uma questão de dinheiro? Com certeza. É o que a gente fala, né, da indústria aí do dano moral. Os casos, inclusive, que eu já tive a oportunidade, né, de julgá-los, eu notei, né, realmente que não se tratava ali de abandono realmente afetivo, mas, na verdade, tentando criar uma situação para que houvesse uma compensação financeira. E isso vem ocorrendo não só aí na esfera familiar, né, mas em geral nessas indenizações aí por dano moral, que a gente chama aí de indústria dos danos morais, né? Então por isso o juiz tem que ter muito cuidado, né, quando se depara com a situação da responsabilização pelo abandono afetivo. Doutora Fernanda, o abandono de recém-nascido é um abandono afetivo? E se a mãe não tem condições de criar, de cuidar da criança? É um abandono, né? Mas se a mãe não tem condições de criar essa criança, existem recursos que ela pode buscar de ajuda, primeiramente na família, que ela pode buscar algum membro da família que possa ajudá-la nesse cuidado com a criança e no dia a dia com essa criança. E existem órgãos também, existem instituições que podem colaborar. Mas eu acho que a doutora bem colocou a questão psicológica. Se as pessoas elas têm acesso a um cuidado psicológico, elas conseguem se estruturar muito mais para poder lidar com as dificuldades e adversidades da vida. E nós temos, né, na cidade, lugares que atendem gratuitamente, lugares que atendam com valor social, e muitas vezes a indicação é fundamental. Às vezes a pessoa está tão perdida, está tão desorganizada que ela não pensa nesse recurso. E esse recurso existe, mas também é um abandono. Nós somos gerados primeiro no inconsciente dos nossos pais. A gente chega muito antes do nascimento. Então, uma criança, quando ela está no ventre de uma mãe, ela já está sendo gerada no psicológico dessa mãe. Então, quando ela nasce, ela está vinculada a essa mãe e a história familiar que ela carrega, né? Nós somos feitos 50% dos nossos pais, 50% das nossas mães. Então, quando essa criança não tem um acesso à história familiar dela, não tem acesso ao genitor, é como se ela ficasse com uma parte anestesiada. Eu gostaria que a senhora falasse, doutora Daniela, uma questão polêmica sobre a intervenção do Estado no direito de família. Muitos advogam que o Estado não deve intervir, devido às muitas famílias existentes hoje, né? Mas a intervenção do Estado no caso de abandono afetivo, a senhora acha que é imprescindível? Pois é, conforme, né, toda hora eu estou repetindo aqui, depende de cada caso. Por quê? A princípio, eu entendo que o Estado não tem que entrar nas relações familiares. O ideal, até mesmo, julgando os processos ali no dia a dia, as partes se valerem de soluções extrajudiciais. Quando eu falo, pode até ser mesmo ali dentro de um próprio processo, quando nós encaminhamos para mediação, até mesmo para constelação sistêmica, para que as partes, elas mesmas, consigam construir uma solução que seja mais adequada para aquele tipo de família, para aquelas relações. Então, o que ocorre? Nesse caso, temos que ter muito o cuidado no olhar. Por quê? Veja bem, corre-se um risco também, né, do Estado ele está interferindo em esferas assim que, por exemplo, eu coloco como juíza, como é que eu vou saber como que é aquela dinâmica familiar? Então depende. Então eu acho assim que o Estado só deve entrar quando realmente a situação é assim extrema, pois do contrário eu tenho um receio de que a gente queira enquadrar a família a determinados padrões
Então, eu tenho para mim que nós devemos respeitar a autonomia de vontade das partes. Qual que é a opinião da senhora sobre isso, doutora Fernanda? Eu concordo e penso que a cura está na família, que a solução está na família. E, em última esfera mesmo, o judiciário, porque às vezes vai para o judiciário e a briga e a dor continua. Sim. Ainda que tenha uma indenização, ainda que tenha uma posição do judiciário, a família ainda continua numa dor e num movimento de doença, de sintoma. E aí, aproveitando a deixa, muitas vezes eles pensam, eu quero a sentença, porque a sentença vai resolver. Muitas vezes, eu dando a sentença, vai piorar. Sim. Aí o conflito vai se acirrar ainda mais. Sim. Curioso isso, hein? Curioso. Na família, em especial, por isso o juiz ele tem que ter uma sensibilidade maior e todo cuidado. Queria que a senhora falasse a diferença entre o abandono intelectual, o abandono material e o abandono afetivo. Pois bem, vamos lá. O abandono material é quando, né, os pais, né, vou dar um exemplo aqui dos pais, deixam de efetuar o pagamento de uma pensão alimentícia. Isso seria o abandono material. O abandono intelectual seria de deixar, né, que o menor frequente, né, tenha acesso à escola. Agora, e o abandono afetivo? O que seria? Seria essa violação moral. Né? A partir do momento que há violação a um dos direitos inerentes aí à personalidade. Doutora Fernanda, o abandono afetivo independe de classe social? Independe. Porque não tem a ver com classe, tem a ver com as relações. Né? Quando nós falamos de famílias e falamos de relações familiares, são as relações. Então, independe, isso não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Às vezes a gente vê famílias de uma classe mais baixa e que mantém a escola, que mantém o cuidado, que leva a comida para casa, que cuida dessa criança. Então, a questão não passa por aí. Ela passa para a relação, para o quanto eu estou na troca com o outro, no compartilhar, no viver, no prestar atenção no dia a dia com essas crianças e nessas famílias. No caso da pensão alimentícia, suponhamos, o pai pagou a pensão alimentícia, cumpriu com seu dever material, né, que a senhora falou? Material. Bom, e aí some. O que pode acontecer de novo? Pois é, aí no caso, ele pode ser responsabilizado em decorrência desse abandono afetivo. Porque o dever de cuidado, ele não é só o pagamento, né, no caso aí, material, né, em dinheiro. Não é isso. Então, muitos casos nós observamos, mas eu cumpro o meu papel, doutora, eu pago a pensão corretamente. Mas será que é só isso? Né? Envolve muito mais. Aí entra a questão do afeto. E das funções, né? Porque a mãe é capacidade nutridora, cuidado, afetividade também. E o pai, além da afetividade, é a lei. Ele é que traz o não para o filho, ele que traz a organização. A autoridade, e a gente diz, né? a autoridade, e a gente diz que o pai ele vai apresentar um mundo para a criança. Então ele ensina a criança, a gente vê a diferença no próprio cuidado. Ensina para a criança como transitar na vida, a se posicionar, a se defender, a se colocar. Então, a gente está falando agora de função materna e paterna, isso é responsabilidade dos pais. Então, pagar a pensão não pode ser um movimento de que, fiz a minha parte, agora eu não preciso mais fazer nenhum movimento, já dei a minha parte. O filho, ele não pede dinheiro, o filho pede que olhem para ele. Uma criança, quando brinca, ela diz, olha o que eu estou fazendo, mãe, olha, pai, olha isso aqui. Ela quer ser vista. Ela quer atenção. Ela quer atenção. Então, o princípio é do amor, de que eu estou aqui, vocês me trouxeram e eu preciso de vocês. Uma criança é totalmente dependente do olhar dos pais. Os pais é que vão direcionar essa criança para tudo na vida. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Daniela, para a senhora colocar o que eu não tenha perguntado e que seja importante colocar em relação ao tema abandono afetivo. Eu gostaria de citar, né, a doutora deve ter conhecimento, que ela é terapeuta sistêmica, quando Bert Helling, né, fala que só o amor cura, o amor é uma terapia. E nós conseguimos mensurar o amor e o afeto? Aí fica aí a reflexão e a indagação. Muito obrigada pela oportunidade. Considerações finais da senhora agora, doutora Fernanda? Vou copiar. Fala um pouquinho do Hellinger, né? Também só é possível amar o imperfeito, porque não existem relações perfeitas. Nós estamos todos os dias aprendendo, nos desenvolvendo e nos curando através das relações, né?
E eu agradeço também essa oportunidade de poder falar um pouquinho aqui com vocês, de participar desse momento. Muito obrigada. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Ver Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Daniela Nassif de Souza e com a psicoterapeuta familiar sistêmica Fernanda Seabra. Fale com a gente pelo e-mail viajustiça@amages.com.br e nos acompanhe também pelas redes sociais da Amages. Obrigado pela audiência.